Shalom! Eu gostaria de estar compartilhando com vocês um breve testemunho, porque eu tenho percebido nos dias de hoje que muitas pessoas, elas não falam mais sobre milagres, elas não comentam mais sobre as bênçãos que Deus nos dá, e muitas vezes nós denominamos como milagre a questão de um paralítico andar, um cego ver. Sim, essas coisas são milagres também, porque o próprio Yeshua disse que nós teríamos recebido por parte dele o poder e a autoridade para que nós possamos curar os enfermos, dar vida às pessoas. E nós às vezes esquecemos que os milagres também eles acontecem no nosso dia a dia, nas experiências do nosso dia a dia, naquilo que nós vivemos a cada momento. E eu gostaria de compartilhar com você uma experiência que eu tive há muitos anos atrás. Naquela época ainda nós não tínhamos os recursos que temos hoje da internet, não tínhamos telefone como nos dias de hoje, o celular, mas naquela época nós tínhamos uma fé sobrenatural, porque nos dias que vivemos hoje está se cumprindo a palavra que diz que não haverá fé nos últimos dias. Talvez seja por isso que os milagres eles não têm acontecido nas nossas vidas. Mas eu quero contar esse testemunho para servir como um exemplo para a sua vida, para você que talvez está aí passando lutas e que acha que não tem respostas para as suas dificuldades, mas eu creio que para o nosso Deus nada é impossível, porque quando termina a nossa possibilidade, começa a possibilidade de Deus. Enfim, eu era recém-casada, tinha apenas meus 2 filhos mais novos, ainda pequenininhos, e meu esposo trabalhava ainda na Minas Caixa, que era um banco aqui em Belo Horizonte, e ele trabalhava num posto do banco, e numa sexta-feira, o seu chefe, o gerente, procurou ele e disse: Júlio, você fez um erro aqui nesse trabalho hoje. Você recebeu aqui um documento, porém não pegou a assinatura, não pegou o endereço. E, infelizmente, você vai ter que dar conta dessa pessoa até segunda-feira, porque era um DARF, um imposto. E se ele não encontrasse essa pessoa, ele teria que tirar do bolso dele, naquela época era mais ou menos R$10 mil, e ele teria que assumir aquela dívida que não era dele, por causa de um erro de registro. E a única coisa que eles tinham em mãos era o nome daquela pessoa, no qual eu não vou citar aqui o nome, queridos, porque a gente não quer expor, as pessoas. Mas este senhor, ele tinha ido lá no banco, era a Caixa do Pecúlio da Polícia Militar, e ele deu entrada, eu não sei direitinho como que fala essas coisas, eu sei que era questão de imposto, e ele teria que pagar esse imposto. Mas só que lá não tinha a assinatura dele, não tinha endereço, não tinha os dados, só tinha o nome. E meu esposo, então, naquele momento, ele pensou: o que eu vou fazer? Como que eu vou conseguir encontrar essa pessoa para que ela possa vir aqui e terminar de fazer o seu cadastro, preencher lá direitinho todos os documentos? Enfim, ele disse para o seu chefe, o seu gerente: olha, Deus proverá para mim. Não sei como, mas eu vou segunda-feira chegar aqui com o nome dele e nós vamos resolver essa situação. Para nós, naquela época, pagar esse dinheiro seria muito impossível. Era muito dinheiro. Enfim, ele chegou em casa e me contou a situação. E eu disse para ele: olha,
só mesmo orando para que nós possamos conseguir resolver essa questão. E a noite de sexta para sábado foi uma noite muito difícil para ele, porque ele estava tenso, ele precisava encontrar essa pessoa. E o sábado foi angustiante. Nós pegamos naquela época, não tinha como hoje a internet, né, os dados na internet. Nós tínhamos o catálogo telefônico. Então nós procuramos o nome deste senhor no catálogo, mas não achamos. E aí o desespero foi batendo. Sábado à noite, a angústia, e eu disse para ele, vamos orar para que Deus possa dar uma solução. Quando foi no domingo pela manhã, naquela época eu frequentava uma igreja batista, e nós fomos então para a escola dominical. E ele manteve-se sentadinho lá, caladinho, preocupado. E quando terminou o culto, o pastor me procurou e falou, Emily, eu queria hoje ir fazer uma visita para uma família que foi membros aqui da nossa congregação. E eu gostaria muito que você e seu esposo pudessem ir com a gente, porque poderia dar carona e levar alguns irmãos também. E nós queremos ir lá fazer uma visita, um culto à tarde, orarmos com essa família que estão precisando. Aí eu fui falar com meu esposo e ele disse, infelizmente eu não vou. Eu estou muito chateado, eu estou angustiado, eu estou preocupado, eu não sei como é que vai ser, vou ter que ir lá amanhã no trabalho e o meu gerente vai, me colocar numa situação mais difícil ainda, porque eu não tenho condições de assumir essa dívida, mas eu não vou. Aí eu disse para ele, olha, você acha que vai adiantar alguma coisa a gente ficar em casa preocupados com essa situação? Vai resolver alguma coisa? Ele falou, não. Eu falei, então vamos preencher a nossa mente, vamos fazer a obra do Senhor e aproveitar então e sair para distrair um pouco e colocar isso na mão do Eterno e descansar. E assim fizemos. À tarde fomos fazer essa visita, chegamos lá nessa casa, fizemos o culto, cantei, adorei ao Senhor. E depois que terminou o culto, a dona da casa foi nos servir um cafezinho, um bolo. E ali eu fiquei conversando com as irmãs e meu esposo ficou na sala, conversando com o dono da casa, mais alguns irmãos. E passado um tempinho, eu vi ele me fazendo um sinal, me chamando. O meu esposo me chamando. E eu disse para ele, o que foi? Ele disse, olha, deixa eu te contar uma coisa. E aí ele me contou que ele estava ali conversando com aquele senhor. E na conversa vai, conversa vem. Eles começaram a entrar em questões de trabalho. E aquele senhor perguntou ao meu esposo onde ele trabalhava. E ele disse, olha, eu trabalho na Minas Caixa. Aí o senhor disse, olha que interessante, eu tenho conta lá. Mas qual agência? Eu estou trabalhando na agência do bairro Santa Teresa. Ele falou, interessante, eu tenho conta lá. Aí eu falei, é mesmo? Mas como que é o nome do senhor? Aí o senhor disse o nome dele. E o meu esposo disse, por acaso o senhor esteve lá na sexta-feira? Ele disse, fui sim. Fui lá para resolver as questões do imposto e tal. Aí meu esposo, já com o coração acelerado, disse, o senhor recebeu um documento lá naquele dia? Que o senhor foi lá? Ele disse, recebi sim. Ele falou assim, o senhor pode pegar esse documento para mim? E ver se atrás tem um carimbo escrito Júlio? Aí aquele senhor levantou e foi lá no quarto e buscou o documento. E para a alegria do meu esposo, aquele homem era o homem que ele procurava. Naquela época era como procurar uma agulha no palheiro. Não tínhamos recursos de encontrar esse homem, se não fosse o nosso Deus. E por que eu estou te contando esse testemunho? Sabe por quê? Porque nós aprendemos com isso várias coisas. A primeira delas é que no momento da dificuldade, nós não devemos entrar em desespero. Porque o desespero tira de nós a oportunidade de acreditar, de ter fé. Então, no momento do desespero, nós precisamos colocar nossa fé em prática. Uma outra coisa que eu aprendi com essa história é que nós não devemos
deixar as oportunidades de servir a Deus passar. Porque enquanto nós estamos servindo a Deus, Ele está trabalhando em nosso favor. E o mais interessante de tudo é que quando nós ouvimos a voz de Deus, o seu comando, o seu chamado, e nós abrimos mão do nosso desespero, da nossa dor, da nossa enfermidade, dos nossos problemas, e damos ouvido ao Senhor e dizemos: sim, Senhor, eu farei, mesmo que eu vá arrastando. Queridos, o nosso Deus é um Deus de respostas. Ele é um Deus de solução, um Deus que pode todas as coisas. E eu aprendi com essa história que a melhor coisa que existe é quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor. Quando nós cremos que Ele pode mudar as circunstâncias da nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje as pessoas não acreditam mais em milagres. Mas os milagres, eles acontecem. Eles existem. Quando nós confiamos em Deus, Ele traz à existência o que não existe. Ele faz acontecer, Ele cria para nós, para nos abençoar. Esse milagre não foi um milagre de uma cura, de um câncer, de um poder sobrenatural, mas, para mim, foi uma experiência tão profunda, porque eu pude ver ali o amor de Deus, como que Ele trabalha em nossas vidas. E aquilo que para nós era impossível, o impossível de acontecer, mas a possibilidade estava nas mãos de Deus. E Ele, com toda a sua força, nos levou dentro da casa daquele homem que a gente estava procurando. E aí fica a pergunta: e se nós não tivéssemos obedecido ao chamado de Deus? E se nós não tivéssemos dado ouvido à voz do Senhor, nos convidando aquela tarde para irmos fazer uma visita para abençoar uma família? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero deixar essa mensagem para você. Não deixa para depois aquilo que Deus te chama para fazer, porque ao comando da sua voz, ali pode estar a sua bênção, ali pode estar a resposta para a sua vida. Amém? Continue crendo em milagres. Os milagres acontecem. Os milagres existem. Depende de nós. Se nós colocarmos toda a nossa força no Senhor, com certeza nós vamos ver, viver e experimentar grandes milagres. Esse foi apenas um dos que eu estou te contando. Mas em breve eu estarei aqui trazendo mais uma mensagem de milagres que eu já vivi na minha vida. Continue crendo. Eu te abençoo em nome de Yeshua para que você possa ter a fé que Deus tem para te dar. Porque às vezes a nossa fé é a fé nossa, né? Mas a fé que Deus dá é um dom. E nós precisamos buscar por essa fé. Amém? Que o eterno nosso Deus te abençoe. Continue crendo, porque o nosso Deus existe e Ele está sempre à disposição para nos abençoar. Amém? Shalom, shalom. Um abraço para todos.